Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? A pastora fez o Espírito Santo, quando ele está agindo, né? Ele vai cuidando de todas as coisas. E essa oração que a pastora fez, né? Esse espírito de engano, que ela percebeu pelo Espírito, né? Que ele estava rondando este lugar. E não teria outro espírito que eu diria que estaria tentando impedir você de receber essa palavra dessa noite, do que o espírito de engano, que vem para nos roubar aquilo que o Senhor tem para colocar no nosso coração. E agora você vai entender que realmente, se eu tivesse passado o conteúdo para a pastora, eu creio que ela teria mais dificuldade de orar, olhando, conhecendo o conteúdo, do que orando pelo direcionamento do Espírito Santo. Vocês vão ver como que o Espírito Santo opera. E o que o Senhor preparou para trazer para a igreja é a renovação da mente. Mentes renovadas é igual vida abundante. Não tem. Se nós não tivermos a nossa renovação da mente, dificilmente teremos vida abundante. Não importa o tempo que nós temos de convertido, que já batizamos, que já frequentamos a igreja, enquanto a nossa mente não é renovada, nós jamais vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a boa vontade de Deus, não existe bondade maior que dar o seu único filho por nós. Porque é agradável, porque Ele decidiu que quer que nós vivamos a eternidade com Ele. E por que perfeita? Porque lá não tem choro, ranger de dentes, lá não tem. Então essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu separei aqui duas versões de Romanos 12:2, porque a nossa ministração hoje ela vai estar totalmente voltada para esse texto. E eu separei na linguagem de hoje, não é? Que Romanos 12:2, que diz assim, ó: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Aqui está falando de renovação, essa mudança. Inclusive tem algumas traduções que falam renovação da vossa mente. Uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha que lindo isso aqui. Vamos para outra versão, agora a NVT, né? Nova versão transformadora. Olha o que diz o mesmo texto. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então é renovação da mente mesmo, né? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos para mais um texto. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Olha que tremendo isso. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Posso ouvir um amém? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E hoje o Senhor vai trazer um alinhamento, uma reflexão. Para alguns, uma cura interior, para outros, libertação da mente. Mas é libertação ou é cura? Amados, quando você é curado de uma enfermidade, quando você recebe uma cura física, você se libertou da enfermidade. Quando você recebe uma cura emocional, você se libertou das perseguições, daquilo que estava te escravizando. Quando você recebe uma cura espiritual, você se libertou do lago de fogo. Então, cura, ela é intrinsecamente ligada com libertação. Então, alguns recebem como cura, outros recebem como libertação, mas nós vamos trabalhar hoje. O Senhor vai passar a igreja por uma cura interior e
finalizar com a libertação da mente. Amém? Só espero não atrapalhar o Espírito Santo aqui. Então, amados, o objetivo da cura interior ou da libertação da mente não é nós ficarmos orbitando, né? Girando em torno dos sintomas, girando em torno né? Daquilo que não é a causa do problema. E às vezes nós ficamos combatendo os sintomas, combatemos os efeitos e nós não vamos na causa. O que o Senhor quer fazer, o que o Espírito Santo quer fazer, Ele não quer ficar tocando as moscas da cozinha, Ele quer tirar o lixo da pia, amém? Quando o lixo da pia for tirado, as moscas por si só vão embora. Quando um dente é resolvido o problema do dente, a dor vai embora. Quando a infecção é combatida, a febre desaparece. E às vezes nós ficamos aí procurando combater aquilo que é sintoma, e não combatemos as causas. E o Senhor hoje, Ele quer aprofundar um pouco mais, Ele quer que nós cheguemos na causa do problema. Então nós vamos, passo a passo aqui, nós vamos chegar onde o Senhor quer. Então vamos primeiro nos conhecer melhor segundo a palavra de Deus, porque se nós não tivermos embasado na palavra, eu não me sinto nem à vontade para trazer algo aqui para vocês que não seja embasado na palavra de Deus. Vamos ver primeiramente como é que Deus decidiu construir o ser humano. Nós vamos ver como somos construídos por Deus. Olha o que diz a palavra em 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim, ó, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer fazer com toda a igreja? É nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Mas preparar o quê? A nossa mente? O nosso espírito? O nosso corpo? Não, Ele quer que nós somos tricotômicos, nós somos três partes, e Ele quer nos encontrar, que é assim que o texto diz, Ele quer nos encontrar irrepreensíveis em corpo e alma e espírito. Então nós somos três partes, nós não somos duas partes nem quatro partes, como alguns entendem. Nós não somos dicotômicos nem quadricotômicos, nós somos tricotômicos, é uma tricotomia, corpo e alma e espírito, amém? Então vamos lá, vamos ver se nós encontramos aqui um embasamento. Vamos lá em Hebreus 4, no versículo 12. Olha o que diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Se há divisão é porque são duas partes. Juntas e medulas, onde é que estão as juntas e as medulas? No corpo. Então aqui também está testificando que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, alma, espírito, juntas e medulas, e é apto para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amado, tudo que se passa com o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sonda. Às vezes nós ficamos preocupados com as pessoas, com as nossas atitudes diante de pessoas, mas aquele que sonda até as intenções do nosso coração é o Senhor, e não tem como esconder ou omitir qualquer coisa do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente devia fazer, antes de pensar o que as pessoas vão pensar das minhas atitudes, nós temos que pensar o que Jesus vai pensar das minhas atitudes. Então, vamos começar por aí. Vamos lá. Então, o que na realidade nós somos, né? Eu vou falando assim para a gente ir formando esse conceito, porque quando nós entendemos qual é a parte que Deus interessa do ser humano para a eternidade, Deus nos ama no todo, mas tem uma parte que Deus quer para a eternidade. Então, nós precisamos entender qual é a parte, e não é surpresa para ninguém que é a parte que o inimigo mais ataca.
é a parte que Deus quer para a eternidade. Então vamos entender isso. Então nós somos um ser espiritual, nascemos com um corpo humano, e quando nós nos convertemos, esse espírito ele é vivificado, mas nós temos um espírito humano que nós nascemos com ele. E esse espírito, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo, esse corpo é vivificado. Então nós recebemos o Espírito Santo em nós. Então nós passamos a ter o espírito que era humano, que tinha as suas funções, não é? Os seus instintos. Ele passa a ser, ele se torna templo do Espírito Santo, morada de Deus, porque o Espírito foi vivificado com a presença do Espírito Santo naqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Simples assim, não é? Às vezes estou explicando um pouquinho, que é para a gente entender todo o contexto. Olha o que fala Efésios 2:5. Que embora estivéssemos, aqui nossa condição anterior, olha bem, como que nós estamos sem Deus na nossa vida, como que é a nossa vida. Olha bem. E que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida, vivificou. Algumas traduções falam vivificou. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Amém? Isso é dom de Deus, não é para que nós não vamos nos gloriar por isso, não é? Até aí, nada de novo, né? Agora aqui a gente vai começar então a entender essa questão. Então nós já entendemos que somos corpo e alma e espírito. Tem uma parte do ser humano que Deus quer para ele, renovado, que é a nossa mente, amém? Porque lá em Romanos 12:2, nós já começamos a dizer isso, para que nós tenhamos a mente transformadas, renovadas, regeneradas, né? Então vamos aqui. Então não sendo nós corpo, alma e espírito, aonde que tudo acontece? Tudo acontece na alma, muito simples de entender. O corpo, ele é o nosso transporte terreno, ele que nos transporta de um lado para o outro. Ninguém vai fisicamente de um lugar para o outro se não for levado pelo corpo. O corpo também é aquele suporte, onde ele recebe os 5 sentidos. O sensorial, ele está no corpo. Você percebe o mundo à sua volta através dos 5 sentidos que está no corpo. Então, os 5 sentidos, a sua locomoção não está no espírito, nem está na alma, está no corpo, não é? E a sua percepção do mundo à sua volta também está no corpo. O espírito, assim como diz aqui na palavra em Efésios, né? Em Efésios 2:5, ele está dizendo que o nosso espírito estava como morto. A biovida, essa vida biológica, esse espírito humano que nós nascemos com ele, se ele não for vivificado, ele não tem comunicação com Deus. O Espírito Santo pode até agir numa pessoa, mas age por interferência, porque ele não habita naquela pessoa. Se aquela pessoa ainda não recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela, o Espírito vai agir na vida dela, o Espírito Santo. Através de quê? De oração, de intercessão, de palavras que a pessoa vai ouvir, estudo da palavra, o Espírito Santo vai agindo na vida daquela pessoa. Olha a importância de uma mãe que ora para um filho não convertido. Então, quanto mais ora, quanto mais ele recebe a palavra, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, quanto mais ele recebe de conteúdo, seja através de oração, de estudo da palavra, de frequência, de estar aqui, de estar em casa, estar num grupo, numa célula, mais o Espírito Santo interfere na vida dele. Porque nós é que precisamos acionar o Espírito Santo. Uma vez ele se converteu, ele entendeu a condição dele, que nasceu pecador, e se ele não mudar de rumo, ele vai queimar no lago de fogo. Ele aceita, ele se arrepende, reconhece os pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus, porque o Espírito Santo vem habitar nele, ele se tornou
o espírito vivificado. Amém? Então, ele tendo o espírito vivificado, Deus passa a se comunicar com ele. Então, vamos entender, o corpo, quando na morte física, o que acontece com o corpo? O corpo volta para a terra, sim ou não? O corpo volta para a terra. Na morte física, o espírito. Se o espírito é Deus, ele foi vivificado pela pessoa do Espírito Santo, ele permanece Deus. Às vezes a gente fala, o espírito volta para Deus, não é errado dizer isso. Mas na realidade o espírito é Deus, continua Deus. Amém? Então aonde que tudo acontece? Na alma do ser humano. E quais são as funções da alma do ser humano? O intelecto, que é a mente. A vontade, o querer, o não, o rejeitar, o aceitar, não está no espírito, também não está no corpo. Está na alma. E as emoções. As emoções do ser humano, ela está na alma. Então a alma é a sede das nossas emoções. A alma é onde está o intelecto. A alma é onde está o nosso querer, o nosso poder de decisão. O eu quero, eu rejeito, sim ou não está na alma. E as emoções. Então, queridos, o que Deus quer transformar? A nossa mente, a nossa alma. Se Ele consegue renovar nossa mente, conforme diz lá em Romanos 12, Ele consegue estabilizar as nossas emoções, e a nossa vontade, o nosso querer vai ficar também forte, querendo as coisas que é de Deus. Amém? Então, entendendo isso, né, quando a gente precisava entender, então nós precisamos. E aí vem, né, aí cada coisa Deus vai ajustando de acordo com a necessidade dele, mas sem a renovação da mente, sem a transformação da nossa mente, nós vamos ficar orbitando em coisas que não é o que agrada a Deus. Então tem pessoas que nunca experimentaram qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque não teve a sua mente renovada. Então pode ser problemas, traumas, pode ser muitas coisas que nos tira de experimentar qual é a boa vontade, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita coisa. A nossa mente é um campo de batalha. É onde se trava toda a batalha, dentro da nossa mente. A nossa mente é uma máquina que não desliga, ela trabalha 24 horas. Então veja bem, a alma, uma vez regenerada, viverá segundo os padrões divinos e não mais mundanos. Na morte física será a parte do homem que Deus vai usar para dar um corpo glorificado, onde viveremos eternamente com Ele. Então, na realidade, se você entender, a única parte do ser humano que Deus vai ter proveito se convertido é a alma regenerada. A alma não regenerada, ela é instável, desequilibrada, ela é pendular, ela não tem estabilidade, ela fica de um lado para o outro, né? Como uma bipolaridade. A alma não regenerada, ela desgoverna todo o corpo. Não se torna templo do Espírito Santo. Vive no mundo e para o mundo. E quando o Espírito de Deus, porque assim como os 5 sentidos está no corpo, a mente, a vontade e as emoções está na alma, os instintos de sobrevivência, defesa e sexual está no espírito humano. Convertido ou não, esses instintos estão lá. A criança já nasce sabendo que precisa se alimentar, já nasce sabendo se defender e já tem por natureza o instinto sexual nele. Então veja bem, o que acontece? Quando a mente não é renovada, as emoções são desequilibradas, a vontade fica fraca, a autoestima baixa, os instintos do espírito vira bebedice, glutonaria e imoralidade, e o corpo
fica como transporte para as coisas que desagradam o coração de Deus. Então, olha para você ver, para nós vermos que quando Deus consegue renovar, transformar a nossa mente, que é absolutamente necessário, tudo muda a partir da renovação da mente. Amém? Então, queridos, hoje nós não vamos focar nem no espírito, nem no corpo humano, mas nós vamos focar na alma do ser humano. Na alma do ser humano, porque ali está os pensamentos, está o intelecto, está a mente do ser humano, está na alma. As emoções do ser humano também está na alma, e o querer, o livre-arbítrio, o poder de escolha, o sim ou não, também está na alma. Então nós vamos focar nas funções da alma. Amém? Não existe parte do ser humano que seja mais atacada pelas trevas do que a nossa alma. É o tempo todo, é um campo de batalha, é um bombardeio de 24 horas bombardeando a nossa mente. Bombardeando com o quê? Com as coisas de Deus? Não. Com as coisas mundanas. Porque o inimigo é o inimigo das nossas almas. Então veja bem, então essa máquina que não desliga, você pode estar dormindo, pode estar acordado, essa máquina chamada mente, ela continua trabalhando e produzindo pensamentos. Então é aqui que o Senhor quer fazer essa transformação. Essa leitura que a pastora fez no começo hoje, exatamente para isso, porque tinha algo aqui que estava atrapalhando e ia atrapalhar as pessoas se o entendimento nosso não for aberto para qualquer espírito de engano que ela percebeu aqui espiritualmente, ia atrapalhar alguém de receber o que o Senhor tem para nos orientar nessa noite. Amém? Então vamos lá. Vamos pensar aqui no ciclo da vida. Gente, não tem uma fase da nossa vida que a nossa alma não é bombardeada pelo inimigo. Imagine, vamos lá, na concepção. Quantas concepções foram feitas fora do casamento? Foram feitas em pecado, em prostituição, em imoralidade. Então, na concepção, o inimigo já está ali para tentar tirar a vontade, a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus daquilo ali. Aí muitos são concebidos fora do casamento, em prostituição, em imoralidade. Então, já na concepção, a gente já pode enxergar a atuação do inimigo ali. Depois vem a gestação. Uma gestação com rejeição, uma rejeição com tentativas de aborto, uma gestação já com orfandade, às vezes mãe gerando filho sozinho, pai que abandona na gravidez. Então, você imagina gestação com dificuldade financeira, gestação com tribulação, gestação num ambiente tóxico, gestação num lugar de gritaria, de briga. Então tudo isso tudo isso é ataque que entra pela mente e vai afetar a criança intrauterina. Então não tem por onde. Então a gestação. Depois você vai para a juventude e adolescência. Acho que aqui é onde Satanás mais... Infância, juventude e adolescência. Meu Deus, aqui é onde eles mais atacam. Tentando tirar os jovens daqui. Porque quando ele tira o jovem da casa, ele desmorona, desestrutura. Quando é prazeroso ver os filhos da gente servindo a Deus. Não tem prazer maior. Quando a pastora falou aqui do investimento que se faz nessa casa, nas crianças. Se eu tivesse tido na minha infância um lugar para me ensinar a palavra desde pequeno. Mas fui me converter com 52 anos, genuinamente. Imagina essas crianças que já recebem a palavra desde pequeno. Então, queridos, não fica fora, cuida dos seus filhos. Cuide dos seus filhos na infância, na juventude, na adolescência. Depois, no envelhecimento. O inimigo não deixa, não é porque está velho, já está idoso, que o inimigo não vai tentar colocar enfermidade de todo tipo, tristeza, abandono, solidão,
tudo isso ele vai tentar colocar em nós, na nossa terceira idade, na nossa velhice. Estou incluído nessa, né? Amém? Então nós temos que lutar o tempo todo para nós não receber essas influências do inimigo. E ele vai até na morte física, ele vai tentar ainda tirar proveito ali na morte física do ser humano, ele vai tentar ainda criar uma tragédia, alguma coisa que vai marcar negativamente a sua vida. Quanto que nós conhecemos de pessoas que são sepultadas vivas com a pessoa, com o ente querido que morreu. A vida acaba, um espírito de desilusão toma conta do coração daquela pessoa, ela passa o resto da vida, acabou os sonhos, acabou os projetos, ela enterrou com aquela pessoa. É um vivo, é um morto vivo, está vegetando. Então, na morte física, ou da pessoa, ou de alguém, ele tenta ainda. Então, vocês veem que o inimigo, ele não dá trégua. E no nosso ciclo de vida, não tem uma fase que ele não vai tentar nos acertar, nos derrubar, Por isso que a presença nos trabalhos da igreja, nos cultos, é fundamental. Esse alimento espiritual que nós recebemos, através da palavra de Deus, gente, é fundamental para a nossa vida em abundância. Porque nós estamos buscando vida abundante. Amém? Então, até aqui, né, creio que está tudo ok. Como é que então a gente deixa o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, começar aqui a renovação do entendimento? Como que nós vamos nos conhecer um pouco melhor? Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou assim: eu quero colocar você, né, começou por mim, que começa sempre na gente, e eu quero colocar a igreja diante do espelho. Eu falei: eu não, Jesus, eu vou começar a ver que os meus lindos cachos já não são tão volumosos assim, que já tem coisinha despencando aqui. Não, eu estou imaginando um espelho, né? Não, o que o Espírito Santo quer nos fazer é colocar diante de um espelho espiritual, fazer que nós venhamos olhar para dentro de nós. Tem alguma coisa que o inimigo está tirando proveito na sua vida, que está se aproveitando para se tornar escravo daquilo? É isso que o Senhor quer trazer para o nosso entendimento. Vamos olhar para dentro de nós. Lembra que eu disse que nós vamos hoje trabalhar com a alma do ser humano, a mente, a vontade e as emoções. Quero ficar massificando isso aqui, porque a gente tem que sair daqui conhecendo a nossa mente, que é tudo que Deus quer de nós, é uma mente regenerada, é uma alma transformada. Amém? Então vamos lá, vamos tentar achar o caminho de algumas feridas, alguns traumas aqui, e aquilo que ela nos causa. Amém? Vamos fazer um pouquinho de cura interior aqui. Precisamos ver como é que essas feridas são geradas, as causas, né? Lembra que eu falei do lixo da pia? O Senhor não quer espanar as moscas que estão na cozinha, Ele quer tirar o lixo da pia verdadeiramente. Uma vez tirado o lixo da pia, você vai ter vida abundante. Então, uma mente renovada é igual vida abundante, não tem erro, não dá errado. Amém? Então, vamos lá, as causas: tirar o lixo da pia, vai tirar os sentimentos ruins, né, que são gerados por circunstâncias diferentes. Às vezes a gente quer colocar tudo dentro de um balaio: raiz de amargura, mágoa, ressentimento, desilusão. A gente acha que é tudo a mesma coisa. Gente, são feridas diferentes. O efeito delas na vida do ser humano é sempre o mesmo: quebrar a comunhão do ser humano com Deus. Esse é o principal objetivo de Satanás. Satanás não tem outro alvo no ser humano. Ele vai se divertir com os pecados do ser humano, vai se divertir com as suas crises, com seus espíritos enfraquecidos, com o seu espírito abatido, vai se divertir com o teu pecado. Jovens, vai divertir. Mas o alvo principal de Satanás, isso é só uma diversão para Satanás. Isso é só o lazer de Satanás. O principal objetivo de Satanás é quebrar a comunhão do ser humano com Deus. E quando ele consegue isso, depois ele vai se divertir com os seus pecados,
com seus traumas, com seus ressentimentos, com as suas amarguras, com as pessoas que você não perdoa, aquele que você não quer pedir perdão, porque você acha que tem razão, mesmo que você está pagando um preço muito alto, pelo fato de você ter razão, e não quer pedir perdão, ele vai se divertir com isso, mas o alvo principal de Satanás é quebrar a nossa comunhão com Deus. Amém? Então, vamos ficar atentos a essas coisas. Então, veja bem, cada tipo de sentimento, ele gera um tipo de ferida diferente. Nós vamos ver isso na palavra, como que a ferida é formada dentro de nós. Por que que de repente você é uma pessoa triste, é uma pessoa que não tem sonhos, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa irada que ninguém pode olhar, uma pessoa milindra que qualquer coisinha está achando que é um rejeitado. Então, isso é formado por circunstâncias diferentes, ambientes diferentes, agressões diferentes, e cada uma delas vai produzir um efeito diferente. Amém? Vamos começar então por uma das que mais machucam, porque elas surgem quando o sofrimento ele é prolongado. Então, nós não vamos tratar efeitos colaterais, amém? Nós vamos encontrar a causa para o Espírito Santo tratar a causa. Tratando a causa, os sintomas vão embora, amém? Então, não é chegar, espírito de ira, sai. Espírito de não sei o que, sai. Espírito de mau humor, sai. Espírito de imoralidade, sai. Gente, não adianta tocar mosca, amém? Então, que isso fique claro. Vamos começar por um sentimento que ele é gerado quando a pessoa passa por um período muito prolongado de agressões, que é a mágoa. A mágoa é aquela coisa quando você fica exposta, todo dia aquela pessoa joga aquilo na sua cara, toda oportunidade que a pessoa tem, ela te dá uma espizinhadinha, ela te dá uma pisadinha, ela lembra você de alguma coisa, ela fica jogando o seu passado na tua cara, fazendo a missão do diabo, né? Porque quem trabalha com o passado e com a mentira é o próprio Satanás. Mas tem pessoas que vivem debaixo de um tratamento hostil, uns elogios fora de hora, principalmente na hora da comida. Olha, eu gosto dessa comida, mas a da mamãe era mais gostosa. Mesmo, mata. Você quer matar, mata. Todo dia você lembra que aquilo que a pessoa faz não é do jeito que você gostaria que fizesse. Que aquele jeito que você arruma não é do jeito que ela gosta. Todo dia isso. A pessoa vai ficando magoada. Amém? Então pode ser através de abuso verbal, abuso físico, abuso emocional, não é? Todo por períodos prolongados. E aqui entra o abuso sexual. Também. E entra em vários lugares aqui o abuso sexual. É devastador o efeito que um abuso sexual pode fazer na alma de uma criança e carregar, essa criança carregar por anos, anos, anos. Já trabalhei com pessoas que foi abusada aos 8 anos, ela foi ser liberta aos 65 anos de idade. Essa irmã pulava e gritava de alegria, porque ela, 50 e poucos anos da vida dela, ela nunca tinha experimentado a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, porque ela vivia dentro da igreja, mas carregava uma ferida que doía dia e noite. Amados, a dor emocional, ela dói muito mais do que a dor física. Não se iluda, dói muito mais. E ela carregava essa dor emocional, por causa de um abuso sexual. O que isso gera? Qual é o comportamento que a gente pode perceber? Sai pelos poros, os sintomas saem pelos poros. Qualquer um que você pode perceber na pessoa que foi magoada. Essa pessoa tem explosões de ira. De repente ela está tudo bem, de repente isso é mágoa. A pessoa está magoada. Tristeza constante, sabe aquelas pessoas que têm o coração apertado, vive triste, ela não tem alegria, até a alegria das pessoas perto dela gera tristeza nela. Ela não gosta nem de ver as pessoas alegres e felizes. Ela queria estar daquele jeito. E isso vai acabar gerando uma insegurança, aquelas pessoas inseguras, não tomam decisão, ela tudo espera alguém para tomar a decisão por ela. Pessoas ficaram expostas a tratamentos hostis por um período prolongado. E sabe um outro problema da mágoa, um dos também terrível?
Toda vez esse negócio sai na minha mão. Vou trazer uma fita isolante da próxima eu colar aqui. Então, veja bem, qual é, entendeu? Qual é um dos grandes problemas de uma pessoa magoada? Que a mágoa, quando ela passa de um ponto, ela transborda por um outro sentimento, que é o ressentimento. As pessoas se tornam ressentidas. As pessoas ficam milindras. Pessoas que você não pode nem olhar, que as pessoas, às vezes, o choro brota sem saber por quê. É uma pessoa que foi magoada a um ponto tão excessivo que se transformou em um ressentimento. Quem que nós podemos ver na Bíblia que nos traz esse tratamento? Vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 1, eu vou pegar o versículo 10, o 13 e o 15, a história toda é muito bonita e vocês podem ver em casa, mas eu vou pegar só 3 versículos para a gente ganhar tempo. Olha o que estava acontecendo com Ana. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Não é normal isso. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Até orando ela estava chorando, mas ela estava chorando não é por causa ela não estava quebrantada na presença de Deus, é porque a dor emocional não dava trégua para ela, nem quando ela estava orando. Essa que é a verdade. Então Ana estava angustiada, chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Aí ele viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada, embriagada, né? Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra bebida mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor. Sim, derramando o coração. Era um quebrantamento? O que ela diz em seguida? Pois sou uma mulher profundamente triste. Imagine a situação de Ana. Ela tinha sido tão magoada por Penina, que perseguia ela, falava todo dia que ela não podia engravidar, que não sei o quê, que ela engravidava, todo ano ela ia oferecer o fruto do ventre para o Senhor e ela ali. Só que aí Deus deu Samuel para ela, né? Maravilha, glória a Deus. Mas vamos em frente. Quer ver um outro espírito, um sentimento? Rejeição, abandono, orfandade. Orfandade gera uma falta de paternidade de você com Deus. Você consegue ver Deus como muita coisa, menos como pai. Você não tem intimidade de pai, de filho com pai. Você pode ver Deus como todo-poderoso, Deus que supra as suas necessidades, Deus que é Deus é Deus, né? Mas você não tem intimidade, você não sente filho, você não sente filha. Parece que é um ser poderoso, menos pai. Então isso o que é? Espírito de orfandade, espírito de abandono. Então são 3 espíritos de morte que esse espírito mata a pessoa, mata os sonhos da pessoa. O espírito de morte vem na vida da pessoa para matar sonhos, para matar a filiação com Deus, para matar tudo que ele puder matar dentro de você, ele vai matar. Aí ele pega, você se sente abandonado, órfão de pais vivos, né? E totalmente uma pessoa que não tem valor. Uma pessoa que é rejeitada, abandonada, se sente órfã, ela não tem valor. Então, veja bem, são 3 espíritos de morte agindo simultaneamente naquela pessoa. Imagine qual é a resistência do corpo de uma pessoa dessa. Que a alma sofrendo, a alma sendo apedrejada, a alma sendo machucada o tempo todo, dia e noite, e aquela dor emocional doendo dia e noite. Não tem corpo que aguente. Amém? Quem que nós podemos usar da Bíblia para entender esse espírito, né? Veja uma coisa, bastardia hoje, no tempo que nós estamos vivendo, no tempo da graça, nós não estamos vivendo no tempo da lei. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós estamos vivendo na graça. Então essa orfandade, a orfandade espiritual, entenda uma coisa, não é aquela orfandade do tempo da lei. Aquele tempo da lei, a orfandade era uma coisa que não tinha sacrifício que pudesse resolver o problema daquela pessoa. Nenhum sacrifício atendia
dentro da lei, aquela necessidade de um filho que era órfão de pais. Mas como nós estamos no tempo da graça, uma orfandade espiritual hoje, nós podemos dizer que é quando o pai sabe que tem o filho e não aceita esse filho. Aí quer fazer DNA, mas ele sabe que o filho é dele. É um filho que é rejeitado pelo pai. É um filho que não é assumido pelo pai. Então toma muito cuidado. Se você tem um caso assim, se você conhece alguém que tem assim, tira essa pessoa da orfandade espiritual. Que um pai que sabe que o filho é legítimo e ele não aceita aquele filho, ele por circunstância, por não querer enfrentar alguns problemas da vida, ele acaba rejeitando aquele filho, dizendo que não é dele, querendo provar na justiça que o filho não é dele. Esse é um órfão espiritual, amém? Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão de orfandade, né? Mas vamos em frente. Vamos ver então quem que a gente poderia usar. Vamos usar o caso de Jefté. Esse tempo atrás eu preguei aqui, porque Jefté tinha um rótulo. Quando eu estava falando dos rótulos que a vida vai colocando na gente, eu usei Jefté, era rotulado como filho de uma prostituta. Mas o que aconteceu com Jefté é muito ruim. Olha bem, Gileade foi um frouxo, um banana, porque ele não tomou partido do filho. Davi fez a mesma coisa quando Tamar foi abusada. Se Davi tivesse tomado providência quando Tamar foi abusada por Aminon, seu irmão, por parte de pai, que Tamar era irmã legítima de Absalão, e Tamar montou todo um esquema para estuprar, abusar, humilhar aquela Tamar, e Davi não tomou providência dentro de casa. Um dia eu estava com esses conflitos, conversando com o pastor Alessandro, ele trouxe paz no meu coração, né? Eu conversando com o pastor, eu falei, mas e o caso de Davi? Como é que pode tanta coisa? Ele falou, pastor, Davi consertou a vida dele com Deus no nascimento de Salomão. Eu falei, amém. E realmente, Davi foi um grande guerreiro, mas foi um péssimo pai. Se Davi tivesse tomado providências que deveria ter tomado, quando Aminon abusou de Tamar dentro da sua própria casa, talvez Absalão não tivesse feito justiça, matado Aminon, assassinado Aminon, porque Absalão não perdoou o abuso sexual que a sua irmã sofreu, e Davi passou pano no negócio. Então olha o que fala aqui em Juízes capítulo 11, versículo 2, Gileade também teve filhos da sua esposa, esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo, você não herdará nada da casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Olha o comportamento de Gileade aqui. Um comportamento de banana, um frouxo. O filho não era dele. Então que ele tomasse partido do filho. O que aconteceu com Jefté? Foi expulso de casa, ali já um espírito de orfandade, de abandono, tomou conta do coração dele. A Bíblia diz que ele foi e se juntou com tudo que não prestava numa cidadezinha, acho que Tobi, amém? Então veja bem, isso aconteceu. Quer ver uma outra coisa que mata a alma de uma pessoa? Lar com preferências. Ou então aquele pai que faz, ou a mãe que faz comparação, olha para o seu irmão, olha para a sua irmã, por que você não é igual? Meu filho, nem os dedos da mão são iguais. Eu tenho 3 filhos, não tem um que é igual ao outro. E foi um erro da minha vida. Eu passei querendo que os 3 fossem igual. Mas não foi feito em chocadeira, como é que vai sair igual? Não é verdade? E eu ficava cobrando, olha aí, jogava. E eu aprendi muito com isso. Meu Deus, eu judiei dos meus filhos, com essas comparações, com essas coisas. Então, veja bem, lar com preferência. Aonde que nós vimos acontecer isso? Gente, quando eu falo que Satanás tem uma máquina de xerox, naquela ministração que eu fiz aqui, das raízes, ele multiplica, não adianta. Onde tem uma influência de imoralidade, ele vai tentar fazer xerox. Onde tem influência de calotagem, de mentira, de prostituição, de imoralidade, ele vai tentar produzir xerox daquelas pessoas para ele continuar explorando aquela linhagem.
Olha o que acontece. Olha bem se o que eu estou falando faz sentido. Gênesis 25, 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Lar de preferências. Sabe que não é difícil você entender que cada um é de um jeito, então os dois precisam do seu amor? Por que de declarar essa preferência por um ou por outro? E o inimigo, que já existia, né? Não é coisa nova, gente, demônio não é coisa nova não, viu? Estava lá na criação, tanto que Lúcifer era anjo de luz, amém? Então está lá desde a criação. Olha o que acontece se não foi feito uma xerox de Esaú aqui. Imagine se não fez. Olha bem a criação, a casa de Jacó. Nós sabemos que filho de Raquel era Jacó e José e Benjamim. Os outros eram, inclusive, tinha filhos também, que era da Lia, aquela encalhada que Labão empurrou em Jacó, né? Trabalhou 7 anos para tirar uma encalhada dentro de casa, e depois contou para ele que ele tinha que trabalhar mais 7 pela Raquel, né? Então ali foi diz que para cada Labão tem um Jacó, né? Cuidado. Então, ali era um trapaceando o outro, né? Mas amém. Mas olha bem, se não saiu daqui, não saiu desse lar de preferências de Isaac e Rebeca, se não saiu uma xerox aqui, chamado Jacó, se Jacó também não fez aqui uma xerox em José. Olha o que diz Gênesis 37, versículo 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Já instalou a guerra dentro de casa. Ciúmes doentio é uma das coisas que mais geram em lar que tem preferências. Desenvolve um ciúmes no coração da criança, até do adulto, e depois vira uma guerra dentro dessa casa. Sim ou não? E está aqui o resultado. Ó. Então, queridos, isso está no dia a dia da gente. Isso é falta de quê? De consertar a nossa alma. Vamos colocar a nossa alma diante do Senhor. Amém? Vamos lá, um outro sentimento. Nós já falamos aqui nós falamos de mágoa, ressentimento, nós falamos de rejeição, abandono, orfandade, nós falamos de lar com preferências e agora nós vamos falar de raiz de amargura. Quando que a Bíblia diz, a pessoa amargurada, ninguém suporta viver com ela. Ninguém suporta uma pessoa que tem uma raiz de amargura. E nós vamos usar aqui José. José tinha uma ferida aberta, um ódio dos seus irmãos. Primeiro ele causou ódio nos seus irmãos. Porque imagina um jovem de 17 anos, aparecia com uma túnica listada, é um sonho de consumo de todos os jovens. Era uma roupa que todo mundo sonhava ter. E José ainda Jacó mandava José trazer más notícias dos seus irmãos. Era fofoqueiro. Mas o pai criava ele com preferência e usava ele para governar os outros filhos que ficavam no campo apacentando ovelhas. Esse negócio de usar o irmão mais novo para ir sondar a irmãzinha mais velha, isso só dá ruim. Amém? Quando você põe seu filho, não, só se fulano for junto. Não, eu deixo ir, mas fulano tem que ir junto. É que está fazendo o que Jacó fez com José. Ninguém vai chegar e perguntar como é que foi. Vai perguntar o que sua irmã fez, o que seu irmão fez. Sim? E aí começa a gerar esses ciúmes doentios, esses ódios. Então, raiz de amargura é falta de perdão. O que pode causar isso numa pessoa? Abuso físico, abuso verbal, abuso emocional. Mesma coisa, as comparações. José viveu a vida toda sem conseguir perdoar seus irmãos. Quer ver? Gênesis capítulo 42. José hoje é meu predileto.
Veja bem, Gênesis 42, versículo 3, o que diz? Então, 10 irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Olha bem, José já era governador do Egito. Aquela questão de ser vendido pelo ismaelita, de levar más notícias para o pai, de ter aquele sonho que os irmãos iam se prostrar diante dele, aquilo que foi fazendo aquela ira no coração dos irmãos contra José, não foi diferente. O troco que os irmãos deram para José, jogaram ele num poço, ele foi vendido como escravo, aquilo abriu uma ferida, uma raiz de amargura dentro do coração de José. E José viveu a vida inteira e nunca curou essa ferida. Era governador do Egito, ele tinha o Egito, ele tinha todo o alimento daquela região na mão, ele era o governador, a vida dele já tinha sido um sucesso. Tirou ele de ser um escravo e colocaram ele nos melhores lugares. Deus já tinha abençoado ele não sei quantas vezes, mas a ferida estava lá. A ferida não tinha sido curada. Não é porque ele era próspero, não era porque ele era governador, que a alma dele estava regenerada, que ele não tinha algo para colocar diante do Senhor. Então, olha o espelho que o Senhor vai nos colocar, o espelho espiritual. Olhe para dentro de nós. Acha aí dentro o que é que está tirando a sua paz. Acha o que está trazendo tristeza. Coloque hoje diante do Senhor. Vamos em frente. Versículo 7, do mesmo texto que nós estamos lendo, que é Gênesis 42. Amém? Quando José viu seus irmãos, reconheceu. Reconheceu ou não reconheceu? Mas não deixou ser reconhecido. Olha o que a mágoa faz. Olha o que a raiz de amargura faz. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os e, porém, não se deu a conhecer. Foi ríspido. Foi ríspido com ele e perguntou: de onde vocês vêm? Eu já imagino, né? Com os irmãos botando o dedo, né? De onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Devia estar tudo magro, feridento, porque a fome estava ao ponto deles andarem dias e dias para tentar. Era a última esperança dos irmãos de José, era encontrar alimento. Nunca imaginavam que o irmão, que eles fizeram tudo aquilo, ia matar a fome deles. Vai vendo o poder de Deus aí. Então veja bem, olha aqui o que dá quando você fica de frente com o teu problema. E é isso que Deus está fazendo da gente. Enquanto você não encarar o seu problema, enquanto você não ficar de frente com ele, enquanto você não decidir a curar essa ferida que dói dia e noite dentro de você, ou então deixar fazer uma libertação da sua mente, você não vai ter vida abundante. Não tem como. Olha o que acontece no versículo 9. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver os pontos fracos da terra. Meu Deus do céu. Será que todo mundo que ia buscar comida no Egito, não tinha outros que podiam achar que eram espiões? Tinha que ser os irmãos dele, que ele já tinha reconhecido que era irmão? Isso é raiz de amargura? Ou é realmente a verdade que José estava falando? Ou ele estava vomitando aquela ferida nos irmãos? A Bíblia não tem um registro de que a outra família chegou lá e que José tratou como espião. Sabe o que aconteceu? Versículo 17. E deixou todos presos por 3 dias. Agora eu vou dar o troco. Agora vocês vão pagar. Agora vocês vão ver. E você continua lendo do capítulo 42 em diante. Você vai ver que tudo foi consertado quando José deixou Deus tocar nas feridas dele. Mas enquanto ele não vomitou aquela carne podre que estava dentro dele, enquanto ele não jogou aquilo nos irmãos, não botou preso, não depois colocou as coisas para... Aí mandou buscar Benjamim, que sabia que ele, se tirasse Benjamim de Jacó,
era perigoso, Jacó morreu. Os irmãos ficaram apavorados quando ele propôs isso. Amém? E um sentimento que aqui a gente já, né, vamos encerrando essa parte, depois rapidamente eu quero falar sobre a mente, né, estou aqui de olho lá, estou dentro da... Um sentimento que também é devastador, é o sentimento de desilusão. Desilusão é um sentimento que são coisas assim, repentinas que acontecem na sua vida. Está tudo bem, de repente parece que a terra abriu e você caiu num buraco e não sabe como sair de dentro do buraco. Então são perdas repentinas, choques, né? Situações inesperadas. Vítimas de assalto, por exemplo, você chega em casa, vê a casa toda limpa. Ou então você está na sua casa tranquilamente, de repente você sente uma arma na sua cabeça. Levam tudo, abusam de você. Aquilo, quando eles vão embora, te dá aquela desilusão. Você perde a vontade de viver, você perde a vontade de ir para frente. Todas essas situações causam isso, né? Quando aquelas pessoas que nós estávamos falando, que se enterram junto com a pessoa que partiu, a vida dele passa a ser um vivo, né? Um morto-vivo dali para frente. Então são muitos, né? São choques, situações inesperadas, vítimas de assalto, perda de pessoas, separação de pais. Tem pessoas que pegam uma falsa culpa e colocam, o inimigo consegue colocar no coração daquela pessoa uma falsa culpa. A pessoa passa a vida toda achando que o problema da separação dos pais foi ela. Aí você pergunta para a pessoa, quantos anos seu pai viveu com a sua mãe? 20 anos. Qual foi o ano que você viu que eles tiveram um casamento dentro da vontade de Deus? Não, a vida toda foi uma confusão na minha casa. Foi brigaria, foi traição, foi adultério. Então por que você é culpada se a vida inteira o casamento não existiu? Tira esse sentimento, essa falsa culpa do seu coração. E as pessoas carregam aquilo, achando que é culpada, que por causa dela, é uma falsa culpa. É um sentimento muito perigoso. Amém? Então, o que veja? Adultério. Adultério é um dos que mais desmorona uma família. Quando se descobre o adultério, acabou o casamento, acabou sonhos, acabou vontade de viver. O espírito de morte já chega e fala, eu estou aqui, passa uma corda no pescoço. Tem um veneninho ali que é tiro e queda. É essa hora que os espíritos tomam conta, amém? É na hora da dor. É quando a dor vem mesmo. Então o adultério é um perigo. Falência, né? Principalmente quando a pessoa fale porque levou um calote, confiou numa pessoa, a pessoa acaba dando um calote, ela vai à falência porque não pôde, né? Assumir aquele problema, então ela faliu, perdeu tudo. Então aí vem perda de sonhos, desânimo de viver, depressão profunda, vontade de morrer. Esse sentimento na hora encontra espaço no coração da pessoa. E aqui nós podemos usar, eu vou só citar, nós não vamos pegar os textos, porque vocês conhecem as histórias muito bem. Nós temos a história de Mefibosete, né? Gente, Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Era um menino que já estava pronto, tinha 4 anos quando ele ficou aleijado dos pés. Perdeu o pai numa batalha, perdeu o avô na batalha, mas ele seria a ama vai e derruba o menino. Aí nós até pregamos aqui que ele foi para Lodebar, quando se você quer ter vida em abundância, tem que sair de Lodebar, né? Então, veja bem. Então, tudo acabou na vida daquele menino. A desilusão tomou. Aí Davi resgatou o menino, que ele já era grande, ele chegou para Davi, se ajoelhou e falou, o que o rei quer com um cão morto igual eu? Olha como é que o menino estava se sentindo. Outro que passou por um momento desse também, né, que nós podemos usar, como Tamar, que eu já falei aqui, filha de Davi, né? Quer ver um outro caso de um banana que não tomou providência? Agar. Sara, naquela ansiedade dela, não confia no Senhor, motiva a sua serva egípcia a se engravidar do marido dela, de Abraão, gera um filho chamado Ismael, e quando Sara engravida, manda Abraão botar a mulher com o seu filho para fora de casa. Como é que o anjo encontrou aquela mulher?
sentada no deserto esperando a morte com o seu filho. Desilusão. Desiludiu tudo. Abraão tinha que tomar providência ali dentro da casa. Às vezes nós não tomamos providência dentro da nossa casa. Você não sabe o que pode acontecer de uma falta, de uma negligência, de uma falta de atitude, de uma decisão sua de fazer a coisa certa. O que isso pode desencadear na sua família? O pastor pregou aqui outro dia daquela vergonha, a humilhação daqueles servos de Davi que tiraram metade da barba e cortaram a calça deles até a altura das nádegas. Gente, vergonha, humilhação, causa feridas, causa depressão profunda, tristeza constante. Tem pessoas que andam com a mão gelada, partes do corpo gelada a vida inteira, por causa de humilhação, por causa de vergonha. Período escolar, né? Traumas no período escolar, vício dos pais, envolvimento de pais com coisas ilícitas, acusações, você ser acusado de uma coisa que você não deve. Às vezes você é mandado embora de uma empresa como ladrão, sendo que você nem sabia, que você nunca imaginou de tirar qualquer coisa daquilo, mas jogaram você na fornalha e você foi mandado embora como ladrão daquilo. Acusações. Isso gera esse tipo de sentimento. Vergonha, humilhação. Pessoas injustiçadas. Vive humilhada. Pessoas que são obrigadas a fazer aborto. Passa o resto da vida chorando por aquele filho. Se não abortar, eu te mato. Esse filho não vai nascer. Qual a minha situação, a minha reputação na cidade? Você vai ter que abortar. E a pessoa não tem outra escolha muitas vezes, mas passa o resto da vida carregando aquilo. Maridos que forçam a mulher a fazer sexo anal com ela. Vocês não têm ideia do que é um sentimento de uma mulher que é forçada a permitir uma coisa que Deus nunca criou para aquela finalidade. A humilhação. A mulher chega a dizer que quando procura ajuda, que ela não aguenta mais, ela diz que é só dor, não tem nenhum tipo de prazer. E para o cara, ele só quer descarregar a espingarda dele, que se lasque o outro. Sadomasoquismo. Depois ela fala do cheiro que fica ali no quarto. Mexe onde não é para mexer. Então vocês não entendem o que isso causa de feridas. Uma mulher que é forçada a fazer sexo anal com o marido, a ferida só é pior no caso de um aborto, ou de um aborto voluntário, ou então de um abuso sexual. Pode gerar uma ferida maior do que essa. Amém? Então vamos lá. E essa bomba vai estourar aonde? Vai estourar na mente do ser humano, amém? A mente, que é o nosso psique, quando ela é afetada, ela desequilibra as emoções, a vontade fica fraca, desmotivada, a autoestima vai lá embaixo, né? Acaba afetando o nosso corpo, que é o soma. Aí surge o quê? Soma, que é o corpo doente, psique doente, são as doenças psicossomáticas. Um número assustador de doenças são curadas com amor. Não são físicas, são psicossomáticas. Muito vitiligo, taquicardia, ansiedade. Tem muita fibromialgia, que é de cunho emocional. Alma doente, psique doente, corpo doente, que é o soma, doenças psicossomáticas. Tem muitas.
que são feridas da alma. O corpo não aguenta essa carga, essa descarga emocional no corpo. O corpo acaba travando. Então, cânceres, alguns cânceres também. Amém? Então vamos lá, vamos para frente, que senão o tempo atropela nós, e já está atropelando. Então, essas doenças psicossomáticas, elas nascem de feridas. E vamos em frente. Então, esse registro negativo governa as nossas vidas, causando dano que somente Jesus pode mudar esse quadro. Não vá buscar ajuda para essas feridas se não for Jesus. Você não vai encontrar. Você pode encontrar uma ajuda médica de um psicólogo, de um psiquiatra, mas ela vai administrar o seu problema. Se você quer resolver o seu problema, é Jesus. Deixar Jesus transformar a sua vida. Amém? Então, queridos, mesmo nós que somos salvos, eu vou dar um pulozinho aqui, porque eu acho que o que Deus queria passar para nós já passou. Amém? Vou falar de alguns tipos de mente aqui que você precisa hoje colocar para o Senhor, e aqui nós vamos emendar isso com a oração que a pastora fez aqui. Amém? Nós vamos voltar lá naquele momento, os músicos já podem subir, porque eu já estou precisando até da paciência de vocês por 5 minutinhos. E nós vamos fazer aqui algo que o Senhor quer. Eu vou falar alguns tipos de mente, porque tudo isso que você carrega na sua alma vai afetar a sua mente. Sim, as emoções vão ficar abaladas? Vão ficar desequilibradas? Vão. A vontade vai ficar fraca, seu autoestima vai ficar fraco, mas o pior ataque é na mente. A parte do ser humano que Satanás mais destrói é a sua mente. Quando ele domina a sua mente, que ele consegue colocar algo, um tipo de mente em você, é aquela mente que ele vai explorar. Lembre-se, nós temos a mente de Cristo. Como é que a gente pode chamar uma mente? Olha bem, vou falar aqui uns tipos de mente: incrédula, mente que não acredita em nada, mente passiva, você vê as coisas erradas, mas você não toma providência. A sua mente é passiva. Gente, a passividade está na mente, a incredulidade está na mente. Tudo que eu vou falar aqui está enraizado na sua mente. Pode ser gerado por essas feridas que nós falamos, por esses traumas que nós falamos, mas quem vai pagar a conta disso? A bomba vai estourar na sua mente. Então, o que nós temos que colocar diante de Deus? A renovação da nossa mente. Não é o que você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não houver renovação na sua mente. Então, se você continuar com mente incrédula, mente passiva, mente analógica, você tem que achar uma razão para tudo, comparar. Não, mas se eu comparar isso com aquilo, gente, no poder de Deus não tem mente analógica. Não é o que você vê, não é o que você, é o que você crê. Então, outras mentes analíticas têm que passar o crivo. Não, deixa eu ver se isso aqui procede. Meu Deus do céu, você está perdendo um tempo, ficar analisando coisas que não vai ter explicação, porque é pela fé. Amém? Mente cega, finge que não vê. Você está vendo o problema, mas você não é capaz de oferecer uma ajuda. A sua mente está cega, cega espiritualmente, está igual o povo de Laodiceia. Mente bloqueada, você não consegue organizar os seus raciocínios, você começa a pensar, não consegue orar. Daqui a um pouco você começa a orar, você já começa a pensar em outra coisa, já quebra aquela, você não tem sintonia com Deus. A mente está bloqueada, precisa desbloquear essa mente. Mente confusa, você não sabe o que você quer, se você vai, se você não vai, se você fica, se você deve tomar essa decisão, isso é mente confusa. O que eu estou falando aqui é a mente de Cristo? Não. Mente capitalista só pensa em ganhar, em comprar, em ser maior, ser mais rico, ser mais poderoso. Isso é uma mente capitalista. Mente consumista só pensa em gastar, quer comprar tudo. Vive endividado, não é capaz de se conter. Mente perturbada, você vive com perturbação, parece que tem algo falando na sua mente, parece que tem alguma coisa, e você parece um zumbi. Mente perturbada. Mente cética, não acredita nas coisas, está vendo o poder acontecendo aqui, e sai daqui, não é capaz de aplaudir o Senhor. É aquele, sabe, isso é exagero, isso é incredulidade sua.
Aquela mente tradicional, eu nasci assim, vou morrer assim, sou igual Gabriela. Mente religiosa, você está pegando alguma coisa, tendo um amuleto, algum objeto de sorte, alguma coisa para te dar proteção, alguma coisa para te dar poder, você é mente religiosa, você está preso nas religiões. Mente manipuladora, fica manipulando as pessoas. Tudo que você vai fazer, você já pensa antes como é que você vai convencer aquela pessoa de fazer o que você quer. Manipuladora essa mente.